Então, manda mensagem, por favor. Legal. Então, olha só, aqui eu tô num simulador de uma máquina de von Neumann. Lembra que a gente estudou na aula passada que essa máquina de von Neumann, ele representa, foi um marco, né, quando ele propôs isso, né, lá na época do ENIAC ainda. Lembra dessa história de computador? Depois dá uma olhada lá no material. Ele propôs uma forma de uma arquitetura de uma máquina que eu tivesse as instruções e os valores, os dados, no mesmo local. Assim eu conseguia trabalhar melhor com isso. Até hoje em dia, os computadores atuais, eles são baseados, não são iguais, baseados nessa arquitetura de von Neumann. Então, olha que legal. Eu tenho aqui uma memória RAM, certo? E vindo da memória RAM, que ele vai ter um controlador, eu tenho dois barramentos. Lembra o que é barramento? O barramento é uma trilha que vai ligar os componentes. Então, tem a memória RAM aqui. Minha memória RAM nesse simulador tem um local para colocar as instruções e outro para colocar as variáveis. Muito bem. O caminho é barramento, certo? Então, os dados vão por esse caminho. Então, nota que para RAM eu tenho um barramento de endereço, que é onde ele vai buscar ou colocar os valores na memória, certo? Ou as instruções, tá? Eu tenho um barramento de dados. Aqui eu indico onde eu vou buscar, onde eu vou gravar. E aqui eu pego ou coloco os dados. Tenho os os registradores, né? Lembra, registrador são como se fossem pequenas memórias, mas dentro do processador. A gente viu isso em hierarquia de memória, certo? Lembra, a memória RAM, ela é rápida, mas os registradores são mais rápidos ainda. Então, ó, eu tenho registrador de propósito geral, que é onde eu guardo as variáveis que vão ser processadas, os dados que vão ser processados. No caso aqui eu tenho uma só que eu armazeno, que é o acumulador, ok? E tenho algumas variáveis, algumas registradores aqui na unidade lógica e aritmética, que vai fazer a operação, ok? Aqui eu tenho registradores de propósito específico, que aqui eu tenho o registrador de instrução e o contador de programa. O registrador de instrução, simplesmente, quando uma instrução é buscada da memória, ele vem aqui no registrador de instrução. Tudo bem? Então, ele é um registrador onde eu coloco uma instrução que eu busquei e o decodificador vai interpretar depois o que essa instrução vai fazer. Tudo bem? O contador de programa, ele vai apontar para a próxima instrução a ser buscada na memória. Nota que inicialmente ele começa em 0. Por quê? Estou começando meu programa, a próxima instrução, ou seja, a primeira instrução que eu vou buscar está na posição 0 de memória. Tudo bem? Nota que aqui, como saída da unidade lógica e aritmética, ele tem um acumulador, que é um registrador também. Tudo bem? Então, olha só, ele, como saída de uma operação lógica e aritmética, ele armazena esse resultado automaticamente no acumulador. Ou armazena aqui, ou manda para outro lugar, ok? Mas, em geral, ele manda aqui. Ele pode mandar para... Pode vir de um lugar, né? Mas uma instrução pode ser de movimentação, tá? Ele pode mandar escrever alguma coisa na memória. Então, vamos lá, ó. O que a gente pediu para fazer? Primeiro, colocar x igual a 2, y igual a 5 e z igual a 10. Essas são as minhas variáveis que eu vou utilizar. E, como primeiro trabalho, a gente vai resolver essa expressão assim. Ó, eu quero que coloque em w y menos x. Então, nota que eu vou ter que fazer a operação y menos x. É uma operação e depois colocar em w. Mas essa operação que tem dois operandos. Se eu vier aqui na minha guia e for verificar quais são as instruções que esse simulador tem, nota que sempre eu vou ter instrução somente com um parâmetro. Aqui eu tenho dois parâmetros, eu quero somar x e y, né? Ó, aqui eu tenho a sintaxe, LOD, certo? Que ele tem duas chamadas aqui, ó.
LOD, célula, LOD, cerquilha, number, né, no caso, num. Então, LOD vem de load, é quando eu quero ler um valor e colocar esse valor no meu acumulador. Eu posso pegar, ó, de uma célula para colocar no acumulador, ou posso passar o número diretamente. Isso é um tipo de endereçamento, ó. No caso, se eu vou ler de uma variável, a gente chama de endereçamento direto, porque eu pego da variável. Se eu vou passar como constante, o nome do endereçamento é endereçamento imediato. Tudo bem? Então esse load ele vai carregar no acumulador. STO, ele vai pegar do acumulador e gravar numa variável, certo? A operação add, sub, é de adição e sub de subtração. Mul é de multiplicação, div é de divisão. Eu vou falar do div porque o div importa a posição, e o sub também, né? Esses dois que importam a posição. A gente sabe que uma adição ou uma multiplicação, a ordem dos fatores ou das parcelas, no caso da adição, não altera o resultado. Na divisão e na subtração altera. Então, quando eu digo sub e passo um valor direto ou de uma célula, eu vou pegar do acumulador e vou subtrair esse valor aqui do acumulador. O div, eu vou pegar o acumulador e vou dividir o acumulador por esse valor, pelo valor que eu passei no div, ok? Então vamos continuar. Eu quero fazer w igual a y menos x. Uma coisa interessante, em alguns simuladores, como nesse que eu estou mostrando aqui, ele vai permitir que eu coloque comentário. O comentário seria NOP, que é No Operation ou Null Operation, certo? Que sem operação. Então ele vai ignorar a linha. Outros simuladores não permitem. Eu vou usar aqui, porque aqui eu permito, tudo bem? E vou inserir uma linha. Ah, eu esqueci de uma função, uma instrução muito importante. Porque lembra que sempre que eu li uma instrução, o registrador de instrução vai incrementar um, né? Olha só, aqui eu tenho um loop, ó, mais um. Ó. Ele manda uma instrução para lá e vai incrementar um nesse valor. Então nota que ele nunca para, até eu mandar ele parar. O comando para mandar parar o programa é HLT. Tudo bem? Então vamos seguir, ó. Então, no final sempre tem que mandar parar, senão meu programa vai continuar lendo o que está na memória. Mas o que está na memória? Nesse caso, como eu não tenho nada aqui, não vai ter nada, vai estar tudo zero. Mas eu podia ter usado essa memória para uma outra coisa. E ele nunca apaga a memória, ele deixa o que tem lá. Aí ele vai estar lendo uma coisa que a gente chama de lixo de memória. E pode dar uma coisa estranha no meu programa. Ó. Então eu tenho isso aqui, ó. W igual Y menos X. A última coisa que eu vou fazer é colocar o resultado em W. Então eu vou resolver Y menos X. Só que nota que eu só tenho um operando, certo? Então o que eu vou fazer? Primeiro, ó, vou pegar o valor de Y e vou colocar lá no acumulador, que é o comando LDO. LDO Y. O que ele faz com isso? Ele pega o valor de Y e vai colocar aqui no acumulador. Oh, desculpa. Obrigado, não é LDO, não. É LOD. LOD vem de load, certo? Muito bem, Laura. Certo? Laura me corrigiu aqui, cara, muito obrigado. Se eu deixasse LDO, que depois eu vou mostrar esse erro aqui para vocês, ele acusaria um erro, tá? Certo? Então ele pegou e colocou lá. Pegou das variáveis e colocou lá. Esse LOD, pergunta, ele é uma instrução executada por quem? Nesse simulador é pela ULA também. Então o que ele faz? É uma operação de igualdade. Ele pega, carrega o valor para a ULA e ele vai dizer, olha, uma operação de igualdade, certo? Busca o Y daqui, coloca aqui e atribui aqui. Esse é o LOD, certo? E agora,
eu tenho menos x, então é o sub x. O que ele vai fazer aqui agora? Ó, ele vai carregar o valor de x aqui, ó, para cá. Aí, ó, o acumulador vem para cá, então ele vai pegar o que está no acumulador menos o valor de x e coloca o resultado no acumulador, certo? E agora? Agora eu vou colocar o que tem no acumulador em W, que foi o que minha expressão pediu. Então vai ser STOW. Por último, eu não posso esquecer disso. Eu tenho que mandar parar. HLT. Ok? Ó, para executar, você pode executar de uma vez só, né? Que ele vai executar o programa inteiro. Ou num único passo. Eu vou executar num único passo só para explicar como ele vai funcionar isso aqui. Se eu quiser aumentar o clock, lembra o que é o clock? Clock é o sincronismo desse processador aqui, certo? A gente tem processadores assim atualmente em torno de 3 GHz, né? Lembra o giga o que significa? Aqui o meu, ó, tá? É em 2 Hz na realidade, né? Que é 500 milissegundos, certo? Lembra o que é Hertz? Hertz é quantas vezes ele se repete em um segundo. Então, 500 milissegundos é meio segundo. Tudo bem? Então, mas é para a gente conseguir ver. Ó. Então, eu vou aqui, ó, posso ir no loop ou single step, um único passo. Eu vou num único passo para a gente ver executando isso aqui. Ó. Primeira coisa, ó, no operation, incrementou 1 e não fez nada, certo? Nota que o meu contador de programa agora é 1. No operation, por quê? Porque era um comentário só aqui. No próximo, ó, ele vai ler o valor de y, vai pôr no registrador de instrução LOD y. Quem está fazendo, às vezes, da unidade de controle aqui é o decodificador. E também esse mais um no contador de programa. Tudo bem? Ó, mais um ele vai fazer o quê? LOD y. Ó, leu, pôs o y ali, incrementou 2, buscou, fez uma operação de igualdade. Ok? Próximo passo. Sub x. Então, o que ele vai fazer? Ó, vai registrar aqui, vai buscar o valor de x, colocar aqui, vai dizer que é uma operação de adição, vai pegar esse acumulador e colocar aqui. E vai fazer o quê? 5 menos o valor de x, que é 2. O resultado ele vai colocar aqui. Vamos lá? Menos 5, 2, 3. Próximo passo, vai pegar o valor do acumulador e vai jogar lá no valor de W, ó, que é o STOW. Pega o valor de W, armazena lá. Tudo bem? Nota, ó, o W está aqui, ó. Nota que, ó, ele já incrementa. É o 4. Vamos ver o próximo? Próximo, ele encerra. HLT 5, parou. Tudo bem? Pessoal? Se eu for executando a não operation, no operation. Então, eu vou esperar aqui, ó. Vou zerar de novo, ó. Comecei do zero. Começou, leu 1. Leu o próximo. Fazendo o programa inteiro, ó. Eu mandei um looping agora. Quando chegar no PC igual 5, ele vai parar. Porque tem o HLT. 5, parou. Tudo bem? Se ele não parasse, eu teria que stop. Tudo bem? Pessoal? Eu vou parar a gravação agora. Essa é a solução do primeiro exercício.